Oi, gente, tudo bem com vocês? E aí, como estamos? Muito frio por aí? Hoje nós vamos conversar com Marinalda Garcia, uma estudiosa professora da imprensa negra. Hoje o nosso bate-papo é uma coisa que nós precisamos muito, e nós vamos conversar com Marinalda, que ela é uma estudiosa da imprensa negra nos primórdios dos anos 20. E aí, Marinalda, tudo bem, querida? Tudo bom, meu amor? Boa tarde. Eu gostaria de agradecer o seu convite, me sinto muito honrada e estou à sua disposição. Fala um pouco do teu trabalho, Marinalda. Bem, eu fiz esse trabalho final da década de 90, e naquela época eu me baseei em estudos do Karl Rasenberg e a grande antropóloga Miriam Ferrara, né? Porque só ela havia escrito sobre a imprensa negra aqui no Brasil. É lógico que Florestan Fernandes cita a imprensa negra, Clóvis Moura também cita a imprensa negra, mas o trabalho mais profundo mesmo foi a Miriam Ferrara que fez. E eu, na área de história, então, me senti super empolgada, porque eu havia descoberto essa documentação lá no Centro Cultural São Paulo, e aí, ao mesmo tempo, eu tinha meu amigo Kuti, que era tinha lançado um livro sobre a imprensa negra. Então, eu juntei o útil ao agradável e mergulhei fundo no estudo desses jornais, desses periódicos. Ai, que maravilha, do Cadernos Negros, né? O Kuti, né? O Kuti foi dos Cadernos Negros. Faz parte dos cadernos, faz parte ainda, né? Cadernos Negros está por aí. Eu acredito que ele tenha saído. É o Quilomboje, né? Que é o nome do... É o Quilomboje. Não, mas ele faz parte sim. Faz parte ainda. Legal. E quais os problemas que a imprensa negra rebatia? Olha, já naquela época, eu gostaria de dizer o seguinte, que a imprensa negra, na verdade, ela começa antes da abolição, né? Principalmente para defender os motivos que deveria haver abolição, tudo isso, né? E aí a gente está tratando da imprensa negra já na década de 20, né? Onde a gente praticamente tem consolidada essa abolição, durante a República Velha, em que a Constituição havia garantido direito a todos os brasileiros, sem distinção de raça, credo ou cor, né? Então, uma das coisas que a imprensa negra rebatia era esse compromisso constitucional que, na prática, não estava havendo, né? E em que sentido não estava havendo? Porque já que a Constituição deliberava isso, mas, do outro lado, a gente tinha uma outra coisa, que era na prática. Como é que era isso? Na prática, era tudo ao contrário. Uma sociedade com ranço escravagista, e que esse ranço que nos acompanha até hoje, de achar que o negro é coisa, o negro é propriedade, né? E essas coisas, então, já na década de 20, os jornais tinham como finalidade estar mostrando isso, né? Mas é interessante porque é uma contradição muito grande, né, entre essa questão legal e a questão habitual, digamos assim, né? Porque, ao mesmo tempo em que as nossas leis permitiam a livre passagem dos negros, tinha nascido no final do século XIX, com Darwin, a teoria, né? E que os estudantes ou os seguidores de Darwin, como Spencer, criaram uma questão científica dizendo que o negro era super inferior ao branco, né? O negro era superior ao branco, e o mestiço, aquele que era resultado do casamento entre negros e brancos, também era uma raça perdida, digamos assim.
E, nesse sentido, então, a gente vai ter um choque aqui no Brasil, né? A gente vai ter os adeptos dessa teoria, como, por exemplo, Nina Rodrigues, Silvio Romero, que defendem arduamente que o negro era inferior. E isso é uma coisa tão absurda, que acaba passando para os próprios negros, né? Ou seja, contribuindo para a baixa estima dos negros. Da baixa estima. Triste, né? Muito triste, porque eu não sei se vocês já ouviram falar, pelo menos os meus antepassados diziam o seguinte: precisa se casar com branco para limpar a raça. Não sei se vocês já ouviram falar isso. Isso é o resultado de uma introjeção, né, dessas falas, né, que eram predominantes no começo do século XX. Né? Isso vai se cristalizando cada vez mais entre os negros e vai contribuindo para uma aceitação: eu sou assim porque eu sou assim. Né? Mas é lógico que sempre há aquele movimento de resistência e que não deixa as coisas ficarem como eles gostariam que ficasse. E como a imprensa negra combatia os direitos civis? Então, né? Do que você falou, né? Essa é uma questão assim bastante complicada, sabe? Porque o Brasil ele vai ser tardio em tudo, inclusive no Código Civil, né? Porque, olha só, todos os países já tinham seu Código Civil e o Brasil, até o final, mais ou menos 1870, 72, ele não tinha. Por quê? Porque ele tinha escravidão. Como é que pode você ter um Código Civil se você tem escravidão? É incoerente, né? Então, isso daí só foi ser possível depois da abolição e com a República, porque mesmo depois da abolição, durante um ano seguinte, né, que transcorreu da abolição até a República, não se fez nada em relação às leis, aos direitos, né? Então, os negros a essas alturas, a imprensa negra a essas alturas, ela era composta por negros letrados, porque a maioria da população, não só a negra, como também a branca, eram de analfabetos, né? Então, esses negros eram letrados, eles tinham consciência de classe, eles tinham consciência do racismo que eles enfrentavam, e eles queriam, na verdade, que toda a população negra tivesse acesso a esse tipo de conhecimento e esse tipo de conscientização. Então, esses jornais, a princípio, eles tinham como objetivo informar, né, e mostrar ao povo negro que eles eram capazes e que não seriam essas imposições dos brancos que iriam impedi-los de crescimento. Né? Então, esses negros, eles ensinavam nos jornais até, veja bem, ensinavam literatura, ensinavam história, tudo através dos jornais. Né? Justamente para colocar o negro em pé de igualdade com o branco, porque eles achavam o seguinte: uma das coisas que poderiam impedir o acesso a esses direitos civis seria o analfabetismo, a falta de conhecimento da sua história, a falta de conhecimento do que é ser brasileiro. E uma das coisas que eles falavam e que ninguém podia discutir: eles eram mais brasileiros que os próprios imigrantes, lógico, mas eles rebatiam nisso. Então, isso desmontava, de uma certa forma, o governo, né? Essa sociedade dos jornais, dos outros jornais. Porque, como eles se diziam o tempo inteiro brasileiros, e é muito interessante porque, recentemente, não agora, mas tipo na época da década de 90, quando eu estava fazendo trabalho, começo dos anos 2000, eles foram acusados de submissão, eles foram acusados de alisar o cabelo, eles foram acusados de umas certas coisas, como se estivesse imitando o branco. Né? Mas a gente tem que olhar muito mais fundo para isso e perceber o que há nessa mensagem que eles estão tentando passar. Né? Aí a gente vai ver que eles achavam o seguinte: como eles eram afrodescendentes, descendentes de escravizados, então eles precisariam mostrar o valor que eles tinham e que não era diferente dos brancos.
certo? Então, eles lutavam com unhas e dentes, digamos assim, nos jornais, para que os leitores, os que tinham acesso às notícias dos jornais, e é importante que se diga esse acesso às notícias dos jornais, porque vocês estão falando que a maioria era de analfabetos, então tinha um que lia para todos, né? E essa leitura para todos, que eles fossem cativando, convencendo essas pessoas a fazerem parte dessa proposta de modernidade. Porque era uma proposta que eles queriam se encaixar à modernidade que o Brasil estava se propondo. O Brasil, enquanto república, e queria se igualar ao europeu, aos americanos, né? E eles queriam estar junto com isso, e não fora disso, né? Então, os jornais incentivavam para a leitura, como eu já disse, e incentivavam para ler, porque os jornais traziam notícias de outros núcleos onde haviam negros, como, por exemplo, no Haiti, nos Estados Unidos, nas ex-colônias da França, né? Então, havia um rodízio de informações com esses jornais da imprensa negra, né? E, para isso, eles faziam o seguinte, eles eram sociedades, como eles se intitulavam, sociedades recreativas, né? E que defendiam esses valores da raça, como eles falavam, né? E promoviam também, em sua maioria, bailes, né? Então, essas festas acabavam no meio das festas, essas ideias eram passadas, e assim eles iam digamos, tendo aderência, né, dessas pessoas para participarem da proposta que eles tinham. Nossa, que maravilha! Ai, como é bom conversar com quem entende, com quem pesquisa, isso que eu canso de falar. A única coisa que nos liberta é o conhecimento. Sem dúvida. O caminho é esse, é o conhecimento. Conhecimento é libertador, né? E o conhecimento trabalha a nossa autoestima também. Muito obrigada, viu, querida? Agora, como a imprensa negra entendia a educação? Você acabou de falar, ela entendia educação como liberdade, né? Como liberdade mesmo. E para isso, o que eles faziam? Por exemplo, vamos supor, morreu um presidente, né? Aí, não quero dizer um presidente, mas, enfim, morreu uma pessoa muito ilustre aqui de São Paulo. Imediatamente, eles, enquanto imprensa, mandavam um correspondente. E esse correspondente chegava lá e dizia suas palavras. E eram de uma eloquência incrível. Era muito difícil eles serem combatidos na sua eloquência ao falar em público. Então, isso era uma coisa fantástica. Isso quem faz a narrativa é José Correia Leite, no livro do Cuti. Certo? No livro do Cuti, que era de uma eloquência incrível que deixavam os brancos pasmados em relação à destreza que eles tinham, né? Então, a educação para eles era isso, era poder chegar junto com os outros. E eles queriam isso para toda a população. E não era um projeto fechado para uma determinada elite, não. Eles queriam isso para todos os negros. E isso era muito importante. Como entender a imprensa negra e a educação, que é o nosso foco, né? Isso. Então, essa questão da imprensa negra e a educação, como eu disse, né, citei numa outra questão, que a educação ela é libertadora, ela liberta, ela dá liberdade, a liberdade de você estar lutando em pé de igualdade com qualquer outro que seja educado, digamos assim, entre aspas, educado, né? E é com isso que a imprensa negra contava com seus eleitores, né? Que eles se animassem em ter acesso ao conhecimento, em saber o lugar deles, ter consciência da sociedade que eles viviam, né? E, com isso, eles combatiam o darwinismo, né? Esse determinismo, como eu já disse,
do século XIX, que se tornou de um darwinismo científico, né, e que criaram uma ciência só para dizer que o negro não era igual ao branco, né? Inclusive, quem fala isso é Kant, né? Que ele diz o seguinte: onde já se viu africanos sem saber ler e escrever, que eles não tinham nenhuma sociedade, se diz uma civilização, não poderia se chamar de civilização, porque não sabiam ler e escrever. Aí eu vou fazer um parênteses para dizer o seguinte: a história, ela começa, a história que todos nós sabemos, ela começa com a escrita. Então, para a sociedade ocidental, só quem tem história é quem sabe escrever. E a nossa cultura, ela é oral. Então, para eles, é como se nós não existíssemos praticamente, enquanto gente. Isso só vai reforçar a ideia de que negro é coisa. Então, eles se achavam no direito de tirar tudo que eles podiam da África. Então, a educação era para justamente que se tivesse essa noção, né, o conhecimento da sua história, para poder lutar com essas armas em pé de igualdade. Qual seria o legado que a imprensa negra nos deixou? Então, eu sou historiadora e eu acredito muito nisso, que a história, ela está aí, a gente tem que estudar nosso passado para, no presente, pensar no nosso futuro, um futuro melhor. A imprensa negra, ela fez do seu presente, tá, uma grande perspectiva para o futuro. E eu acredito que ela teve uma contribuição enorme para que nós, hoje, pudéssemos ter movimentos negros na nossa sociedade que ainda lutam pelos direitos, pela cidadania brasileira, certo? Então, a imprensa negra, ela teve foram os primeiros trabalhos, ou seja, enquanto nós estamos lidando com computadores e tudo mais, digamos que em devidas proporções, eles estavam lidando com a enxada, desbravando matas, para colocarmos em uma posição digna nessa sociedade. Então, a imprensa negra, ela tem um valor incrível, porque ela nos abriu as portas, certo? Para nós estarmos hoje continuando a sua luta. Realmente, você como diz hoje, falou e disse, né? Porque ela deixou um legado, documentação, que é o que falta para nós, que nós ainda precisamos, ainda temos sair um pouquinho da oralidade, né? Eu costumo dizer assim, que ela plantou a semente, e essa semente germinou, né? Sem dúvida. Porque a Frente Negra Brasileira saiu daí, não saiu? Da imprensa negra? Eu estudei até a década de 30 com um jornal, eu escolhi um jornal, o Clarim da Alvorada, porque ele foi o jornal que foi contínuo durante toda a década de 20 até 1930. Os outros, uns falharam, outros saíram, voltaram, mas ele não, ele é constante. Então, foi uma base documental bastante rica, né? E o José Correia Leite, ele diz o seguinte, que muitos dos jornalistas do Clarim da Alvorada acabaram se juntando a outros jornalistas de outros jornais para fazerem a Frente Negra Brasileira, né? E essa Frente Negra, então, ela já está tão bem elaborada em função da imprensa. Eles já sabem muito bem como politicamente se desenvolverem dentro desse espaço, né? E até tem pretensões de fazer um partido político, né? Que é fantástico. Naquela época em que realmente a sociedade estava dividida entre negros e brancos, né? Seria uma coisa
incrível. Mas, infelizmente, foi cortado pelo Estado Novo, né? Pela ditadura do Estado Novo, em que suspendeu todas as gremiações, né? Inclusive a imprensa negra. Então, marido, o papo está maravilhoso, muito maravilhoso mesmo, parabéns, obrigada. Mas me diz uma coisa, quais são as suas pesquisas? Porque, lógico, historiador é aquilo, né? Está sempre pesquisando, está sempre querendo mais, e nós só temos que agradecer. Qual é a sua pesquisa atualmente, querida? Atualmente, eu faço parte de um grupo da Faculdade de Educação da USP que pesquisa, uma pesquisa de gênero e raça, né? Então, atualmente, eu lido com uma pesquisa sobre cantoras negras, né? E o empoderamento das meninas nas escolas. Então, é um trabalho ainda pioneiro, onde a gente está se ocupando de toda uma teoria sobre o antirracismo, com Angela Davis e outros, e a gente está buscando colocar nas escolas trabalhos através do hip-hop, para que eles possam ter acesso a um conhecimento. Assim como a imprensa negra usava dos seus jornais para atrair os negros para o estudo, a gente utiliza do hip-hop para atingir as meninas para o estudo. Nossa, que maravilha! É assim, o caminho é esse mesmo, né? O caminho é esse. Para nós chegarmos a ele, nós temos que chegar, para nós atingirmos nossos objetivos, nós temos que chegar até eles, né? Tem que ter um caminho mesmo. Tem que ter um caminho mesmo. Então, realmente. Isso era o que a educação, a imprensa negra tem como educação, e nós, os negros, continuamos até hoje lutando por essa educação. Tanto é que essa lei 10.639, e que os professores não sabem lidar na escola de aula, na sala de aula, a gente tem essa preocupação de estar formando professores para que eles tenham acesso a essa história. Maravilha, maravilha mesmo, maravilha mesmo. Então, realmente, o papo está extremamente maravilhoso, mas meia hora é muito pouco, muito pouco. Realmente tem gosto de quero mais e necessário, isso é necessário para nós. Então, eu quero de antemão agradecer você ter aceitado o meu convite, e eu quero que você, lógico, que eu sei que você é hiper, super ocupada, mas faz a tua agenda um elástico e nos coloca lá novamente, que toda a comunidade negra vai agradecer e a sociedade também, porque nós estamos passando aquilo que eu sempre bato, o conhecimento, certo? Então, muito obrigado por você ter participado, o papo foi fantástico, e espero contar com vocês numa outra oportunidade. Eu é que agradeço a você, Marisa, agradeço a TV Zumbi pela oportunidade, porque é aquilo que eu disse anteriormente, a gente precisa levar nossa mensagem, e quando a gente tem um canal como a Zumbi, é fantástico. Eu agradeço imensamente, estou à sua disposição. Muito obrigada. Eu agradeço também a oportunidade que a TV Zumbi nos oferece, esse programa, dessa formação desse programa 50 mais Viver. E você já faz parte do nosso clube. Nós estamos fazendo caldeirão, mas juntando gente. Obrigada pela atenção e até a próxima. O melhor está por vir. Então, não há tempo a perder. Ao se matricular na Universidade Zumbi dos Palmares, você ganha uma bolsa de estudos integral para um curso de inglês online. A garantia de uma formação completa. A preparação para encarar os novos desafios do mundo e se destacar no mercado de trabalho. Universidade Zumbi dos Palmares. Sem educação, não há liberdade. Existe muita coisa que não te disseram na escola. Cota não é small. Experimenta nascer preto na favela pra você ver o que rola com preto e pobre, opressão, humilhação, preconceito. A gente sabe como termina quando começa desse jeito. Desde pequena fazendo corre pra ajudar os pais. Cuida de criança, limpa a casa,
outras coisas mais. Deu meio-dia, toma banho, vai pra escola a pé. Não tem dinheiro pro busão. Sua mãe usou mais cedo pra correr comprar o pão. E os amigos que riem dela todo dia, riem mais e a humilham mais. O que você faria? E nem venha me dizer que isso é vitimismo. Não bota a culpa em mim pra encobrir o seu racismo. E nem venha me dizer que isso é vitime, que isso é vitime, que isso é vitimismo. Cota não é esmola, eu disse. Cota não é esmola. Cota não é esmola.